Olá, bem-vindos ao segundo episódio com o Hugo Belchior. Nesta parte, se na primeira parte falamos um bocadinho sobre a Bewiser, um bocadinho genericamente sobre o negócio da Bewiser e sobre o processo que nos trouxe até aqui, agora vamos dissecar um pouco os hábitos que o Hugo tem para ver se nos inspira também a tornar-nos empreendedores e empreendedores de sucesso. Hugo, vamos a isso, à parte 2. Estamos no dia seguinte, estamos exatamente com a mesma roupa porque aconteceu, foi coincidência, mas vamos falar agora um bocadinho mais sobre ti, especificamente os teus hábitos, o que é que tu costumas fazer, como é que tu te inspiras, em quem é que tu te inspiras. Vamos a isso. E a primeira questão que eu gostava de fazer é, tu tens sempre muitos projetos, muitas ideias, estás sempre aí a burilar negócios, e eu gostava de perceber, e esta pergunta é uma pergunta clichê, mas é, como é que tu fazes a tua gestão do tempo? Tu tens uma agenda, tens planos semanais, fazes planos diários, todos os dias preparas o teu dia a seguir, preparas durante a semana, preparas durante o mês, fazes planos no final do ano civil para o ano seguinte, como é que tu geres isso tudo? Primeiro, é verdade que eu tendo a ter várias ideias na minha cabeça, não é propriamente bom, ok? Tem um lado positivo, porventura, mas tem muitas vezes um lado mais negativo do que positivo, porque conduz-me a uma das características menos positivas que eu reconheço ter, que é perco foco e, portanto, disperso a minha atenção. E, portanto, tendo essa consciência, eu tenho que a controlar de alguma forma. Às vezes tenho que aproveitar para produzir ideias e coisas diferentes, mas mais vezes do que eu até gostaria, tenho que a controlar. E é por isso que eu tenho que me organizar. E é um caminho duro que tenho andado a percorrer, cada vez mais, de me organizar melhor. Tornar-te mais disciplinado também. Mais disciplinado. Portanto, tenho que planear. Queres saber como é que eu planeio? Sim, é isso? Especificamente. Vamos lá ver. Eu vou-te dizer, eu já tentei muitas coisas, ok? Já testei, eu vou testando várias coisas para ver aquilo em que me sinto melhor, o que é que vai funcionar melhor e o que é que funciona pior. Vou-te dizer aquilo... Desculpa interromper. Tu és um bocadinho diferente da maioria, porque a maioria o que faz é testa uma coisa, não funciona, pensa, não preciso, isto não funciona, portanto, mais vale ir ao sabor do vento e depois mais à frente vai testar mais outra. Tu não, tu testas uma, não funciona, testas outra, não funciona. Sim, procuro ser um bocado mais sistemático. Porquê? Porque eu tenho uma perspectiva de evolução e acho que temos que andar aqui a aprender e portanto, forço-me a procurar evoluir. Mas às vezes é por fases, apetece-me, às vezes forço-me mais a desafiar mais, outras estou mais passivo, portanto também um bocado, enfim, comandar a minha vontade. Mas especificamente em termos de organização, já testei várias coisas, aquilo que eu faço hoje, e em concreto nas últimas semanas aquilo que eu comecei a fazer, ou que eu sigo mais, é este o processo. Eu basicamente, nós estamos em setembro, não é? Comecei a fazer isto quando a última vez que fiz de forma mais a sério e agora executo de forma mais diária, foi em agosto, aproveitei a minha semana de férias para fazer isto e depois continuei durante mais algum tempo. Portanto, o que é que eu pensei? Pensei, ok, nós temos um orçamento para cumprir, nós temos objetivos para atingir em 2018 e, portanto, pensei, para isto que eu me proponho atingir, o que é fundamental? E, portanto, fui tentar perceber quais eram aqueles projetos, aquelas coisas em que eu estava envolvido que eram mais importantes ou que mais impacto teriam para aqueles resultados. Ok. Ao fazer essa listagem, percebi que havia uma série de outras coisas que eu tinha entre mãos que só marginalmente é que podiam contribuir para aqueles resultados e algumas delas até seguramente podiam contribuir negativamente porque iriam tirar a minha atenção. E, portanto, o que é que eu fiz? Fiz uma decisão dicotómica, continuo a fazer alguma coisa com isto, ou ponho de lado, ou mato mesmo, ou ponho e só pego em janeiro de 2019. Portanto, esse primeiro exercício de tirar de cima da mesa assuntos é crítico e é uma coisa que eu tenho aprendido a fazer cada vez mais. Tenho que tirar coisas, ok? Foco-me naquilo que é mais importante. Uma vez focando naquilo que é mais importante, tenho que decidir o seguinte: qual é o momento, qual é o deadline em que isto tem que estar a acontecer? Em que este resultado tem que estar atingido. E, portanto, defino os deadlines, ok? De acordo com aquilo que for razoável ou necessário para aquilo que são os objetivos que estão desenhados, defino os deadlines. E ao definir os deadlines, faço uma coisa: eu ponho os deadlines no meu calendário. E uma coisa que comecei a fazer agora, ponho nos meus calendários e alguns ponho no calendário da equipa toda. Portanto, para toda a gente, quando são assuntos transversais, toda a gente sabe que há um deadline que não vai mudar, que
toda a gente tem que se guiar de acordo com aquele deadline. Portanto, aquilo não vai sair dali. Portanto, eu tenho que depois fazer um trabalho para trás para garantir que naquele dia aquilo vai estar feito. Okay? E, portanto, uma vez que eu fixo aquele deadline, vou ter que transformar aquele objetivo num processo para o tornar possível. E, portanto, esse processo implica-me o quê? Faz com que eu tenha que definir qual é a quantidade de recursos que eu vou precisar para o garantir. E, portanto, penso qual é a distribuição ao longo do tempo, das semanas, do tempo, dos blocos de tempo que eu tenho que alocar àquele tema. E ponho mesmo, bloqueio mesmo no meu calendário, das 10 da manhã às 12 da manhã daquele dia, das 14 às 17, não sei o quê, bloqueio para aqueles assuntos. E depois faço outra coisa, vou dividir o todo em tarefas, portanto, e aloco as tarefas aos blocos de tempo que pré-defini. E, portanto, é assim que eu tenho o meu plano a médio prazo definido, ok? Todas as semanas, tipicamente ao domingo, eu revejo o meu calendário, até porque há sempre uns ajustes a fazer, ou porque há coisas que eu fiz mais depressa que eu estava a estimar, outras fiz mais devagar, portanto tenho que fazer alguma revisão e tipicamente utilizo o domingo, que é um dia mais tranquilo para fazer essa reflexão e esse ajuste. E depois todos os dias revejo, às vezes no dia anterior à noite penso naquilo que tenho que fazer para o dia seguinte, mas tipicamente, mesmo que faça à noite, tipicamente volto a fazê-lo de manhã, olho para o meu calendário, vejo o que é que tenho que fazer dentro de cada uma daquelas coisas, quais são os outputs que eu tenho que ter naquele dia, qual é o output semanal que eu estou à procura, e portanto procuro depois pensar, ok, isto que eu tenho que fazer hoje, trato da minha intenção para o dia, e vou atrás do resultado. E como é que tu fazes, por exemplo, com os e-mails que tu recebes, entretanto, quando estás a trabalhar, ou com os telefonemas que recebes quando estás a trabalhar e que vão, naturalmente, tirar-te ali algum tempo? Tiram, é inevitável, às vezes não há alternativa e sou interrompido, eu não estou aqui a trabalhar num mosteiro em que só eu é que conto, não, há coisas que surgem e tenho que mudar o meu calendário, há coisas que surgem e mudam significativamente o meu calendário porque surge uma coisa qualquer que eu acho que é mais importante que aquilo que eu tinha planeado, tipicamente, imagina uma solicitação de um cliente, nomeadamente um cliente empresarial que nos pede uma proposta, para mim vai logo para o topo de prioridades e, portanto, eu tenho que responder àquilo, tenho que fazer uma proposta o quanto antes e, portanto, quase para tudo. Quase Deslizas tudo. O resto mais para a frente. Deslizo, tipicamente. Mas eu também, quando monto os meus dias, procuro dar blocos de tempo sem nada pré-definido para precisamente ajustar com mais facilidade essas coisas que podem surgir. E, portanto, como é que eu giro essas coisas que vão surgindo? Desde logo deixando esse espaço, alguns espaços, às vezes corre bem, outras vezes não corre, mas depois também fazendo outras coisas, que é, procuro limitar os canais de contacto, ok? Por exemplo, eu trabalho com o Outlook desligado grande parte do dia, não estou, portanto, a receber e-mails, e quando estou com os e-mails, não estou com as notificações ligadas, mas nunca começo o dia, raríssimo começar o dia, olhar para os e-mails. Portanto, eu acho que isso é um erro crasso que não se pode cometer. Acho que é um daqueles erros crassos que só as pessoas que estão ao atendimento ao cliente é que devem fazê-lo. Eu travo essa luta com alguma dificuldade aqui dentro da própria Bewiser, porque é muito fácil começar o dia de forma só reativa. E o e-mail é só estarmos em modo reativo, portanto eu evito fazer isso para precisamente não precipitar-me para alguma coisa, uma suposta emergência que surge, ou uma coisa qualquer que me vai incomodar, que alguém se queixou de alguma coisa, ou coisa que o valha. Não, procuro só fazer isso mais tarde. E há dias em que não toco no e-mail, ou mesmo que veja quais são os assuntos, não vou envolver-me no e-mail. O telefone, a mesma coisa, eu estou mas isto é uma prática já mais, enfim, já tem há algum tempo, eu desligo o meu telefone uma parte importante do dia. Está em modo avião. Todos os dias? Todos os dias. É uma parte importante do dia que eu estou sem... As pessoas não podem telefonar. Ou se me telefonar não atendo. Ou se for alguém próximo sabe que eu estou na empresa ou sabe que estou em casa e portanto usam outros canais. Numa entrevista que nós fizemos aqui ao professor José Soares, onde falamos sobre o stress também, que ele lançou um livro que era o Reload, ele falava da pressão que as pessoas têm para estar sempre online. Que hoje em dia, se tu estiveres offline, parece que não estás a trabalhar.
E o que não é assim, pelo contrário, muitas vezes a pressão de estar online tira-te também muito foco e acabas por perder também muita produtividade, não é? Acabas por ser menos produtivo. Se estás a dizer online, estás ligado, disponível sistematicamente, sobretudo e-mail e redes sociais, eu acho que isso é 100% verdade. O telefone é um bocadinho menos, até porque o simples facto de poderes não atender é um bocadinho mais, enquanto que tu nas redes sociais estás lá porque te apetece, enquanto que o telefone, não me apetece atender, não atendo, mas nas redes sociais foste lá porque te apeteceu, e aquilo está muito bem feito com as notificações todas e os vermelhinhos e os não sei o quê, para tu ires lá e estás mais tempo dentro daquele universo para que a empresa ganhe mais dinheiro, porque estás a ver mais anúncios, basicamente é isto, e portanto eu evito cada vez mais gastar o meu tempo estupidamente assim. Portanto, eu sou utilizador de redes sociais, acho que são uma ferramenta fantástica, desde que bem utilizada, também é péssima para muitas coisas, mas enfim, é o que é. Procuro utilizá-las, mas com parcimónia em termos daquilo que é a minha utilização diária, com muita parcimónia. E a parte do stress? Tu também não és de ferro, não é? Como qualquer outra pessoa também entras em stress e ficas irritado ou mais nervoso quando tens muito trabalho. Como é que tu fazes para gerir esse teu stress? Quando sentes que estás mais ansioso ou que se calhar estás a dormir pior? Boa pergunta, porque é a minha maior luta. A minha maior luta é precisamente como gerir o stress, que é, eu tenho uma tendência a ser ansioso, não por estar amargurado com a vida ou por estar a ver o lado negativo, não, isso é precisamente o contrário, mas é por ter muita coisa que eu meto na minha cabeça e, portanto, quero fazer muitas coisas e sou demasiado exigente muitas vezes e, portanto, acaba por aí, daí a vir algum stress. E é um caminho que eu tenho procurado vir a trilhar. Acho que estou bem mais bem preparado hoje do que eu estava aqui há uns anos. Falho brutalmente ainda, é daquelas coisas em que eu tenho que fazer melhor, mas como é que eu procuro lidar com isto? Olha, por várias formas, isto é tudo um somatório de opções, não é? Ou de soluções. Primeiro aquilo que dizia há bocado, tirar coisas, ok? Isso é um exercício relativamente recente que eu procuro fazer, em vez de meter só mais, é tirar, less is more. Fica mais claro tudo, não é? Fica mais, quanto mais não seja, tenho noção mais que não estou tão, não é tão pesado, não é tão, falta uma palavra em português, não é tão overwhelming. E portanto, esta minha mania de mandar umas palavras em inglês. Fica bem. É por incompetência mesmo com o português. E então, o que é que acontece? Portanto, procuro tirar algumas coisas da agenda. Depois, outra coisa que procuro fazer é, se calhar a mais importante de todas, é fazer mais exercício, coisa que nem sempre foi uma prática minha. Portanto, neste momento não é? Fazes muito? Faço bem mais exercício e, portanto, isso é absolutamente fundamental. Comer melhor, forçar-me a dormir um pouco mais. É uma coisa que eu tenho dificuldade, muitas vezes, é dormir mal, mas, ou facilmente o meu sono é afetado, mas quando durmo bem, durmo mesmo bem. E dormir mais horas. Portanto, eu durante anos a fio acho que me condicionei a dormir para aí 5 horas, 5 ou 6 horas, e agora é raro fazer dessas coisas. Faço quando tenho uma insónia, porque de forma planeada não o faço. Enfim, se calhar às vezes vou para as 6, mas procuro dormir 7, 8. Okay. Se for uma coisa que eu esteja a fazer de forma planeada, tento ir para as 7, 8. E a minha vida mudou de alguma maneira, quando comecei a dormir mais. Antigamente era um orgulho dizer, eu durmo 4, 5 horas, e as pessoas diziam com algum orgulho, isso deixou de fazer sentido. Eu acho que deixou de fazer todo sentido. Não há nenhuma razão para isso ser motivo de orgulho. A não ser aqueles casos raros, que também há, pessoas que têm uma mutação qualquer genética, tanto quanto sei, e portanto precisam biologicamente dormir menos. A maioria do adulto precisa dormir entre 7 e 8 horas, ou 7 e 9, lá que é. E, portanto, cada um tem que descobrir o seu ponto de equilíbrio. Eu acho que é mais para as 7 que para as 8, 7 e tal, mas claramente se andar cronicamente a dormir menos, a minha performance vai logo por água abaixo, a minha irritabilidade sobe brutalmente, acontece-me, mas vou procurando evitar isso com estas práticas. Ainda relativamente à tua agenda e o que tu escreves na tua agenda, tu só escreves o que tens que fazer profissionalmente ou obrigas-te, por exemplo, na segunda-feira vou escrever ir ao teatro, ou vou ao cinema, ou vou jantar com um amigo, vou convidar um amigo para jantar? Todas as minhas interações sociais estão todas metidas no meu calendário. Ok. Mas são planeadas? Tu planeias também essas interações sociais? São planeadas. São planeadas. Há coisas que podem surgir de repente. Claro. Pronto. Mas aquelas que são planeadas vão para a minha agenda, para eu não falhar. É como o exercício. O meu exercício está sempre na minha agenda. Se eu não puser na agenda
que hoje, ou ontem, ou anteontem, às 6 da tarde ou às 7 da tarde ia correr, é muito fácil dar uma preguiça. Ou é muito fácil, não apetecer, arranjar uma desculpa qualquer. Então, se estiver na agenda, é um evento que eu tenho para cumprir, é um compromisso comigo próprio e, portanto, faço. Pronto, às vezes... Mesmo que não te apeteça nada, tu obrigas-te... Não sou nenhum super-homem da disciplina, certo. ok? E por isso é que tenho um PT, precisamente porque quando tens um compromisso com outro ser humano, enfim, é muito mais fácil cumprir. Claro. Portanto, não sou assim tão disciplinado, preciso às vezes de algumas desses truques. Mas, efetivamente, tendo a ser relativamente disciplinado, sobretudo ser um objetivo. Eu, por exemplo, agora, pela primeira vez na vida, vou estar numa corrida, vou correr uns quilómetros, eu nunca corri muito. E o simples facto de ter esse objetivo, tenho um plano de treino, de corrida, e portanto cumpro. Porque tenho sei que no dia 15 de outubro, ou lá que é 4 de outubro, tenho uma corrida e quero estar minimamente em forma para correr. Muito bem. Tens algum objetivo para essa corrida? Chegar ao fim dos 15 km, que é uma porcaria de um objetivo. Não é 15 km, eu nunca corro grandes distâncias, 10 de vez em quando, me apetece correr muito, mas por não eu corro 6 km, é a minha distância mais comum, mas vou correr 15 km. E quero concluir os 15 km com um tempo que não seja uma perfeita idiotice para aquilo que eu sei, porque eu vou fazendo. Ainda relativamente... Tu acho que devias entusiasmar-te e vir comigo. Estou com um problema num pé, esquerdo. Eu estou no joelho, mas vou na mesma. Mas este é impeditivo mesmo. Isso é desculpa, pá. Não, é mesmo. Deixa-me só fazer-te outra questão também. Existe algum hábito que tentes manter todos os dias? Por exemplo, quando acordas, existe algum hábito que faças? Eu sei que tu há uns tempos começaste a fazer meditação e tens até uma aplicação para fazer meditação. Isso manteve-se ou a meditação, se calhar percebes, isto não é para mim, isto até me irrita um bocado e não consigo manter este hábito. Que outro hábito é que tentas manter de manhã? Ler um vídeo inspirador, sei lá, ler um capítulo de um livro, qualquer coisa. Existe alguma coisa que faças, por exemplo, logo de manhã ou ao final do dia que tentes manter e que achas que te ajude? Há vários hábitos, há várias rotinas que eu procuro manter. Umas com mais disciplina, outras com menos, umas numa lógica diária, numa base diária, outras com menos preocupação de ser diária e mais em determinados momentos em que eu estou a viver numa determinada situação e, portanto, é uma coisa mais circunscrita. E já te posso dizer quais é que são, aqueles que me possa lembrar, mas também te digo uma coisa, os hábitos são críticos, são essenciais, mas apenas têm algum efeito se forem secundários a alguma coisa maior. Se tu quiseres fazer, através desses hábitos, dessas rotinas, que vão estando até relativamente na moda, já percebi isso, não é? Se quiseres fazer com isso, fazeres uma espécie de um shortcut, de um atalho, para teres determinado resultado, isso é balelas. Não é, nunca, parece-me, pelo menos a minha experiência, não é pelo resultado que estás a fazer meditares ou não sei quantos, se for desgarrado tudo o resto de uma tua ideia para a tua vida ou coisa que o valha, que vais fazer o que quer que seja. Eu só não acredito nisso. Portanto, os hábitos têm que ser enquadrados numa perspectiva que tu tens de vida, daquilo que é a tua filosofia de vida, a tua missão, é assim que eu procuro ver a minha própria vida, para que a coisa seja coerente e façam sentido, sejam integrados. Senão são só coisas mais ou menos ao lado que vais tentar cumprir, portanto não vão ter efeito nenhum e não vais ter... dar algum exemplo, só para tornar mais... Qualquer coisa, a tal meditação, se não te meteres na cabeça que é importante para a tua vida e vais fazer só por estar na moda, não vai resultar. O facto de escreveres umas coisas no teu diário é porque alguém faz, um guru qualquer faz, mas se tu não vis que aquilo se tu não pegares naquilo e não estiveres a pensar como é que tu podes transformar naquilo que pões cá para fora e como é que aquilo está a ajudar a clarificar, por exemplo, a tua missão pessoal, o teu propósito, então vais só estar a gastar 10 minutos do teu tempo para escreveres uma coisa qualquer, não tem efeito absolutamente nenhum. Portanto, eu acho que os hábitos vão tendo que ser, e as rotinas vão tendo que ser ajustadas de acordo com aquilo que é também a tua evolução mais macro da tua vida. Dito isto, coisas que eu procuro fazer de forma regular. Olha... além do exercício físico, vais fazendo... O exercício físico é, enfim, eu procuro fazer todas as manhãs, de manhã, algum exercício físico. Não é o exercício físico mais intenso do meu dia, portanto, quando faço o meu treino mais a sério, por norma não é de manhã. Às vezes corro de manhã, faço a minha corrida de manhã. A que horas é que tu levantas, normalmente? Depende.
Depende das fases. Há fases em que ando a acordar às 6 e tal da manhã, e depende mais disciplinado também à hora que me deito, por norma às 7 e pouco. E agora, como estou mais preocupado a dormir as tais 7, 8 horas, se num dia estiver a trabalhar mais tarde ou a fazer uma coisa qualquer, procuro compensar um pouco mais a dormir de manhã. Procuro não cortar ao sono, que era o que fazia antes. E então, coisas que eu faço, algum exercício matinal, tipo, não depende dos dias, mas no mínimo 20 ou 30 flexões. Seguidas? Mínimo. Não, em blocos de 3. Não, no mínimo 20 ou 30 flexões para despertar ou sei lá, uns alongamentos, para ativar, para acordar ali. Eu gosto de começar logo o dia em grande atividade, portanto, no mínimo isso, ou então, se tiver vontade ou se estiver metido no meu plano, vou dar uma corrida, por exemplo, de manhã. Portanto, isso pode ser. E depois, uma coisa que faço quase que religiosamente, o meu duche matinal é de água fria. De princípio a fim, e portanto no verão e no inverno. Verão e inverno, procuro fazer isso. É muito raro não seguir isso, a não ser que esteja doente ou coisa do género. Não vou forçar a ser estúpido, mas é uma coisa que eu faço já há algum tempo, e portanto uma daquelas coisas assim mais rotina, são coisas dessas. Depois há outras que são mais enfim, não são tão diárias, mas como alguma meditação procuro fazê-lo, umas vezes de forma mais estruturada, portanto paro, ponho uma app, ou às vezes sem app, e procuro estar ali no mínimo 10 minutos, 15 minutos ou 20 minutos a tentar meditar. Nem sempre é fácil, mas faço Mas a meditação, à medida que vou tendo mais alguma competência, uma das coisas que procuro fazer é ter momentos de meditação, se quiseres, durante o dia, e às vezes é momentos de uns segundos, tipo, estou numa tarefa, e antes de passar para outra tarefa, tem ali um momento em que ganho consciência que estou presente, que estou naquele momento, que estou a fazer aquilo, e ganho noção do tempo, não estar só em modo acelerado. Portanto, procuro fazê-lo, e isso faço com alguma regularidade durante o dia, quase todos os dias. E uma coisa que sim é um hábito que é raro não ser diário, é a última coisa que faço antes de adormecer, para além de ler um pouco, depois de ler um pouco, ou às vezes antes de ler um pouco, é pensar porque é que o dia valeu a pena. Isso é raro o dia em que eu procuro não fazer esse exercício, mesmo que seja um dia péssimo, procuro arranjar uma forma qualquer de dizer que não foi assim tão mal, e portanto ou se não foi só do dia, penso porque é que eu estou grato. É um exercício de gratidão que procuro fazer, para me tranquilizar um pouco e ganhar alguma perspectiva sobre as coisas, claro. Porque às vezes andamos nisto só para procurar demasiados objetivos mais ou menos grandiosos, e a maior parte das vezes, invariavelmente, não é isso, invariavelmente as coisas que eu acabo por agradecer são coisas muito básicas. Muito bem, foi bonito agora. Como é que tu lidas, eu acho que isto é uma questão, pelo menos a mim diz-me muito, com a procrastinação? Porque o que eu sinto, por exemplo, imagina, às vezes acontece-me ter que lavar a louça em casa. E se me sento no sofá, há umas forças externas muito fortes que não me deixam levantar. Mas isto é verdade, eu tento levantar-me com todas as forças que tenho e não consigo. E a minha mão pega no comando e tu... Isso é uma força de demo. Mas é impressionante. Portanto, onde é que tu vais buscar força para não procrastinares? Quem te diz que eu não procrastino? Claro, eu acredito que sim, mas como é que tu, quando precisas mesmo, consegues ultrapassar essas forças? Primeiro, às vezes não consigo. Às vezes não consigo. E às vezes eu não consigo é mau, porque há uma coisa qualquer que falhou, outras não consigo, e depois cheguei à conclusão que ainda bem que procrastinei, porque foi útil por alguma razão. Não estava com aquela energia por alguma razão, e que foi útil não estar com aquela ânsia naquele momento. Agora, tenho noção que para a maior parte das coisas que me proponho fazer, é muito fácil deixar-me procrastinar, ou deixar arrastar as coisas, e portanto, em vez de fazer hoje, faço amanhã ou depois e tal. Como é que eu procuro evitar esta tentação? Desde logo com aquilo que disse há bocado, quando calendarizo as coisas que tenho para fazer, está no calendário. Está no calendário, eu pus aquilo. E tens um deadline, não é? Tenho um deadline, e portanto, eu vou-me medir contra mim próprio. E há um dia por semana, que quase todas as semanas eu me meço formalmente. Eu tenho um fecheiro
em que me dou notas numa série de dimensões. E, portanto, eu dou-me notas e, portanto, se andar a portar-me mal nessas dimensões, eu vou ter uma nota pior. E, portanto, eu não quero ter uma má nota. Dás recompensas a ti próprio quando tens as melhores notas e castigas-te quando... Só uma palmadinha? Uma palmadinha. Não, há uma série de coisas que eu procuro fazer, mas não é tanto esse o truque que eu utilizo, é a satisfação pessoal de saber que estou a fazer aquilo que me propus fazer. Mas isso é uma das práticas que eu utilizo, de calendarizar. Não será facilmente, mas a gratificação instantânea, que é estar parado... Depende dos assuntos. Claro, imagino que sim, imagino que nem tu consigas. Mas é uma coisa que tu, pelo menos, tens consciência e que consegues... Quando tens os teus objetivos, aqueles a que me proponho, a maior parte deles não são de curtíssimo prazo e, portanto, enfim, tenho que meter na cabeça que são de médio e longo prazo e, portanto, mas tenho que os ir trabalhando todos os dias e não ando atrás da cenourinha que vou comer hoje. Portanto, enfim, é uma coisa que já está um bocado enraizada. Eu acho que é curioso. Eu acho que tu já viste também, mas nós podemos dar esse toque. Existe uma TED Talk muito interessante de um blogger que se chama Tim Urban, que fez uma conferência sobre procrastinação. Ele fala dos deadlines, da importância dos deadlines e da tal gratificação instantânea. Portanto, quem quiser aprender um bocadinho mais sobre isso e perceber porque é que se calhar procrastina, será muito interessante ver isso. Outra questão que se vai falando e que está muito na moda é a mentoria. Tu, inclusivamente, chegaste a ter um projeto ou uma ideia de dar alguma mentoria a algumas pessoas que pudessem precisar da tua ajuda, porque a certa altura foste tão solicitado que foi complicado responder a toda a gente. O que eu te pergunto é, tu tens mentores? Tens alguém que de vez em quando falas e te ajuda a pensar um bocadinho noutras coisas? Ou pensar de maneira diferente? Ou é pelo que vais, os teus mentores acabam por ser os livros também? E tu vais... Eu pergunto isto também porque tu estiveste nos Estados Unidos e foste assistir a uma palestra de um dos grandes nomes do coaching, que é o Brendon Burchard. E portanto, acaba por ser se calhar uma referência para ti. E quem são então os teus mentores? São várias coisas. Se me perguntares, tenho alguma figura de mentor, alguém que seja tipo o meu guia de carreira, quem eu não tenho. Sinceramente, não consigo identificar alguém que tenha essa figura na minha vida ou que alguma vez tenha tido. Portanto, não me revejo nessa perspectiva de ter um mentor. Agora, eu tenho noção que não sei nada e, portanto, tenho que aprender e posso aprender muito com muita gente. E aquilo que procuro fazer é aprender com pessoas que saibam mais do que eu. Portanto, procuro-me, de alguma forma, rodear de pessoas com quem eu possa aprender. E muitas vezes faço e não digo à pessoa que ela é a minha mentora, não é? Agora, o que eu procuro fazer é olhar para a dimensão daquela pessoa em que eu lhe vejo ou reconheço mais valor, mais valia. E, portanto, dentro daquela dimensão, aquilo que eu possa sugar, eu vou tentar incorporar. Outras coisas menos. Claro. E o que é certo é que o nosso entorno pessoal é sempre limitado. E, portanto, se é verdade que há pessoas com quem eu tento aprender uma coisa A ou B, é curto o entorno. E, portanto, aquilo que procuro fazer, e tenho vindo a procurar fazer cada vez mais, é procurar esse extra em pessoas que nunca vou conhecer na minha vida, nem que nunca me vão conhecer. E que é através de livros, através de podcasts, ou cursos online, ou coisa que o valha. Portanto, também aí procuro ser relativamente crítico com aquilo que ouço e que aprendo. A uns dou uma certa crédito adicional numa determinada coisa, a outros a outra, e procuro fazer este caminho dessa maneira. Tu não és só um vendedor, então, como estavas a dizer, de cursos, mas também compras muita formação, não é? Podes nos dizer qual foi a última formação ou que te lembres que compraste que de alguma forma te Eu já te digo, mas já agora estou-me a lembrar que não me te respondi às perguntas, a tudo o que me perguntaste há bocado, que é que andei pelos Estados Unidos, etc. e tal, não é? Sim, eu procuro ter a mente suficientemente aberta para aprender com várias pessoas diferentes, nem sempre fui assim. Já fui muito mais preconceituoso. Hoje procuro ser mais tolerante e mais eclético nas influências que obtenho, umas mais
mais científicas, outros menos, umas mais espirituais, outras de outro tipo de dimensões, em diferentes fases, em diferentes dimensões da minha vida. E a tal conferência que fizeste referência, fui um belo dia, decidi e fui. Nós podemos dizer que isso foi uma conferência de autoajuda. Tudo é autoajuda. E, portanto, eu sei que há antigamente havia um preconceito gigante. Exatamente. O que é que não é autoajuda? Porque esta catalogação da autoajuda, que eu percebo, porque há uma dimensão perfeitamente composta de tipos que são uns perfeitos idiotas, claro que há. Se calhar há uma proporção maior de idiotas nesse suposto mundo de que na média é concedo que possa haver. Agora, o que é autoajuda? Eu se ler um livro sobre nutrição de um nutricionista famoso, não me estou a autoajudar. Eu se ler um livro de um treinador em que está a falar sobre liderança, não me estou a autoajudar. Se eu ouvir um podcast, ou se eu ouvir um podcast de alguém, ou se eu ouvir até um filme que me conta uma história bonita, não estou a autoajudar. Se eu tiver uma conversa com um amigo, não me estou a autoajudar. Portanto, tudo é autoajuda nesse... Agora, se me disserem aquele lado quase circense de... Epá, o que tu precisas muito é de acreditar, quase aquela coisa religiosa, acéfala. Isso eu não embarco nesse tipo de coisas, ok? Apesar de, por exemplo, ainda outro dia ouvi o Dr. Luís Portela numa entrevista na RTP, em que falava do pensamento positivo e de como é que a ciência está a demonstrar que o pensamento positivo é muito mais do que aquilo que se possa pensar e, portanto, qual é o efeito positivo do pensamento positivo. E, portanto, é preciso sermos um bocadinho também tolerantes, sem entrarmos aqui em uus excessivos de todo modo. O que não nos deixa às vezes ser tão tolerantes é também a nossa ignorância, não é? E os nossos preconceitos e a nossa ignorância principalmente, que nos faz com que, como não sabemos, dizemos que não presta. Isso... De acordo. Eu procuro ser um bocadinho mais reservado nessas minhas manifestações, não significando que não seja preconceituoso e intolerante com uma série de coisas que sou seguramente, e procuro também ir crescendo para ser menos. Mas se um tipo quer evoluir, tem que assumir que sabe, há muita coisa que não sabe. E, portanto, o primeiro passo para evoluir é estás disponível para aprenderes. Independentemente da pessoa ser menos óbvia ou menos óbvia. Já agora, para te dizer isto, ou para ilustrar este ponto, um dia destes, nesta empresa, no andar de cima, estava numa sexta-feira à tarde, estava eu a trabalhar, era agosto, estava pouca gente a trabalhar, e há um fornecedor que vem cá de vez em quando e apareceu. E eu, por norma, só o cumprimento muito olá, me passou bem, aquelas coisas. Mas naquele dia, como não estava ninguém, naquele instante não estava ninguém no Open Space, ele ficou ali, veio ter comigo, posso deixar? Pronto. E começámos a falar. Eu já sabia que se começasse a falar, eu tinha tanto para fazer, ia ser difícil travar a conversa daquele senhor. Mas eu, passado 2 ou 3 minutos em que eu estive ali em luta interna a pensar, bom, já se foi o resto da minha tarde, e eu não queria, porque tinha muito planeado, isto tudo para dizer, não me estou a perder, só para dizer como é que é importante nós estarmos de mente aberta. E portanto, eu decidi o seguinte, eu hoje vou dar a este senhor aquilo que ele está a precisar. Que ele está claramente a precisar de alguém que o ouça. E portanto, comecei aquele exercício a pensar que estava a ser altruísta, ok? E portanto eu hoje vou ter que abdicar de uma coisa que me é útil, que é o tempo, para dar a esta pessoa. Acontece que a nossa conversa demorou para aí 2 horas, andámos em várias dimensões, até em frente ao elevador temos para aí meia hora, portanto, para veres como era difícil. Mas o que é certo é que de repente eu dei conta de uma coisa, quem estava a levar uma lição era eu. E portanto, aquilo que eu pensei que estava a ser um tipo simpático, até esse pensamento com alguma arrogância, quase, se calhar no mínimo algum paternalismo, ok, afinal a lição foi minha, porque aquela pessoa que não tem propriamente formação formal na área das empresas, deu-me uma lição de gestão, uma lição de vida extraordinariamente útil. E portanto, se um tipo quer aprender, quer evoluir, tem que estar disponível para o outro, mesmo quando aparentemente, se fores ver alguns indicadores objetivos, não é ninguém para te ensinar absolutamente nada. Certo. E portanto, é preciso termos alguma tolerância para ouvirmos pessoas, e foi o que eu procurei fazer nesse dito evento.
Eu há bocado estava-te a perguntar, não sei se tu fugiste de propósito ou não, mas as últimas formações que tu compraste, podes partilhar o porquê que o fizeste e o que é que aprendeste com elas? Uma das coisas em que eu gasto mais dinheiro, ainda hoje, é precisamente em formação. Portanto, é uma das rubricas do meu orçamento que consome mais euros. Este ano, por acaso, não está projetado assim tanto, porque ano passado exagerei. Mas acabas por consumi-la toda? Nem sempre. Mas, ou melhor, nem sempre, de facto, nem sempre consumo tudo, mas estou, por exemplo, agora a consumir uma formação que comprei já há uns meses e é uma das coisas que tenho ocupado os meus serões. E já agora, para entroncar naquilo que dizias há bocado, como é que tu evitas a procrastinação, etc e tal, eu também procuro evitar distrações e, portanto, eu troco ver televisão por algum curso online, por exemplo, ou coisa que valha. Portanto, estou a ver uma formação, um curso online sobre a criação de marca, sobre a criação de marca pessoal, sobre a criação de sistemas online, de formações. Portanto, chama-se Experts Academy e estou a consumi-la, são muitas horas de formação online e de bastante qualidade. Deixa-me fazer-te outra questão relativamente a ti e sobre alguns do teu dia-a-dia e de alguns sentimentos que tu possas ter aí dentro. Nem sei se esta é a forma correta de introduzir esta questão, mas... O que é que vem aí, Manuel? Queria falar dos teus medos. Nós temos todos os nossos medos, acho eu. Mas tu és uma pessoa, e eu que te conheço relativamente bem, que não transmite muito esses receios. Minto. Não, tu não transmites isso agora. Exato. Podes transmitir isso mal. Há pouco, tu no início até do episódio 1, falávamos de correr riscos. Não és uma pessoa que tenha muito medo de correr riscos. E a ciência acaba por explicar um bocadinho isso, que tem a ver com o tamanho da amígdala, que nós temos, não é as amígdalas. A amígdala, que dizem, normalmente quem tem amígdala maior acaba por ser uma pessoa mais ponderada, se calhar na parte de correr risco tem mais receio, pensa mais e acaba por fazer menos, enquanto quem tem a amígdala mais pequena acaba por ter mais coragem e vai um bocadinho mais não sei, nunca me di a minha amígdala, uma coisa curiosa, pá, não faço a menor ideia. Tens pequena, porque tu não tens muito medo de correr riscos. Por acaso acho que não é verdade, se queres te diga. Eu acho que há uma certa ideia que muitas vezes será errada, de que o empreendedor tem que ser um tipo com uma enorme apetência pelo risco. Eu não tenho a certeza. Não tenho a certeza. Primeiro ponto. Ponto segundo, eu sou um tipo com muito medo de uma coisa. E, aliás, esse foi o grande motivador para eu fazer o MBA, provavelmente. Foi seguramente o enorme motivador para eu deixar a Ótimos e fazer a minha empresa e por aí fora. Que é o medo de me arrepender um dia de não ter tentado. Portanto, eu diria que um grande motivador que eu tenho é justamente o medo de achar que nunca não fiz o que eu devia ter feito. Mas, por exemplo, desculpa interromper-te, um medo comum é aquele medo de fazer, falhar e pensar no que os outros vão dizer. Tu te sentes esse medo também, mesmo quando avanças? Não sou o tipo mais afiliativo do mundo, não sou aquela pessoa que precisa de mais ou carece mais de atenção e de validação pelos outros, mas não sou nenhum sociopata. Certo. E, portanto, também sou um ser social que preza aquilo que é o reconhecimento pelos outros. Isso é claro. Não estou igualmente preocupado independentemente de quem seja a pessoa. Há pessoas que eu não tenho preocupação nenhuma com aquilo que possam pensar de mim. Agora, sou altamente preocupado com aquilo que há algumas pessoas... Sim, isso sou. Portanto, não sou isento desse tipo de pressão, não penso do contrário. Portanto, não sei se é uma questão de medo ou não é. Agora posso contar um episódio de hoje, desta manhã, por exemplo. Esta manhã, como vou fazendo com alguma regularidade, faz parte de alguns dias das minhas práticas matinais, fui até à praia e dei uma corrida rápida na areia e fui para o mar. Eram 8 horas. Às vezes costumo ir até um bocadinho mais cedo. E eu, que não sou o Michael Phelps, mas também não sou nada um bocadinho melhor que tu, mas, eu sou um tipo com bastante respeito pelo mar. Para não dizer que tenho medo do mar, mas gosto de nadar no mar.
E quando vou nadar e a praia está praticamente deserta, quando não há salva-vidas, quando, como hoje eu decidi que ia correr, que ia dar um mergulho, e quando acordei, estava sol. Passado 10 minutos estava um nevoeiro cerrado. Portanto, eu fui para a praia, estava um nevoeiro cerrado. Não se via patavina. Não é a coisa mais inteligente do mundo meter-te na água quando há nevoeiro cerrado. Claro que, estamos a falar da Praia de Matosinhos, para quem conheça, aquilo é praticamente um lago, e a pé durante não sei quantos metros e não há nenhuma ondulação, portanto o risco é baixíssimo. E portanto lá fui eu, para a água fresquinha, nadar um pedaço, nadei para aí 300 metros ao longo da praia. E cada abraçada que nado, posso confidenciar aqui, é uma abraçada contra algum receio, porque estou no mar, está escuro o fundo do mar, às vezes estou a nadar só por cima de algas em que é tudo preto. E eu estou lá a nadar, ok? E uma das razões quais me leva a nadar é precisamente porque eu não me apetece. É porque eu tenho um certo receio, mas vou. E, portanto, acho que isto responde de alguma maneira à tua pergunta. Procuro controlar de alguma forma o risco, não me manter à toa. Claro. Mas sabendo que não estou realmente em perigo, mas tenho que lutar contra algum receio que possa ter. E, portanto, aí vou eu. E isso pode-se extrapolar, por exemplo, as pessoas que têm medo de falar em público e muitas vezes são convidadas para dar umas palestras porque até têm algum conhecimento, mas por medo não vão dar, e tu, se fosse o teu caso... Mas sabes o que é que eu percebo? Mas põe-me à prova não é assim à toa só por ser masoquista. Claro. Não é? É porque eu já estou a pensar no output final. Eu estou nesse processo a pensar, eu vou estar contente comigo próprio porque no fim vai estar tudo bem. E vou com confiança total que vou conseguir chegar lá. Não vou pôr-me num teste, claro. Não, eu vou com confiança que vou conseguir fazer, não sou aventureiro a esse ponto. E quando são coisas, não é como esta de ir para o mar, por exemplo, coisas mais a sério, uma das coisas que eu penso é o seguinte, o que é que pode acontecer de mal? Eu vou para ali, vou falar, vou intervir, ou vou tentar isto, se correr mal, o que é que vai correr mal? Perco X euros? Ok. A minha vida vai ficar de pantanas por causa daqueles euros? Não. Tudo bem. É menos umas férias que faço, é menos um carro que compro. Se for um investimento um bocado mais... Tudo bem. O que é que pode de facto correr mal? Aquela pessoa, vou falar com aquela pessoa, não me vai ligar, ou vai falar, ou vai-me responder de forma torta. Azar, quero lá saber. E portanto procuro condicionar-me dessa maneira. E de vez em quando é uma coisa que eu penso com regularidade, já falámos disto mais vezes, eu penso com alguma frequência, isto é uma coisa um bocado de mente talvez, mas eu penso com frequência nisto. Como é que era a minha vida se de repente os meus entes mais queridos morressem todos? De repente. E eu chego a casa, ou a casa dos meus pais, e não está lá ninguém. Desapareceu tudo, ou morreu tudo, ou numas férias isto acontece. Claro. Ok? E portanto, se me acontecesse a mim, e quando eu penso numa coisa destas, tudo o resto ganha logo uma perspectiva dos diabos. Isto pode correr mal. Há coisas muito piores. Claro. E, portanto, não faço isso só por me pôr a arriscar por arriscar. Faço, às vezes, para pôr em perspectiva aquilo que pode... O resultado, se for negativo, afinal não é assim tão negativo. Claro. Há pouco falávamos também da tua paciência ou da tua impaciência. Como é que tu consegues controlar isso, por exemplo... E agora voltando um bocadinho aqui à Bewiser, como é que tu consegues controlar isso no ritmo de um negócio? Por exemplo, muitas vezes tu metes num projeto que tem o seu crescimento próprio e tens que respeitar esse crescimento, mas tu és uma pessoa impaciente e queres que aquilo acelere e por vezes aquilo não vai ao ritmo que tu queres. Lido mal. Como é que tu controlas essa tua natureza? Mal. A resposta mais clara que eu tenho de dizer é que controlo mal e lido mal, porque de facto quero que a coisa seja mais rápida e depois não é. Agora, depois há um momento em que tenho que confrontar com a realidade e às vezes percebo que, e é uma conclusão a que tenho chegado nos últimos 2 anos talvez, que às vezes mais vale ir mais devagar para si mais depressa, ou para chegar mais longe. E portanto, às vezes a ilusão de fazermos muitas coisas muito aceleradamente, tem resultados mais perniciosos do que propriamente resultados assim tão interessantes. É bom, por outro lado, há alguma insatisfação, que acho que é uma característica que eu também tenho, e portanto isso leva a alguma impaciência e força um bocadinho a máquina para testar coisas novas, isso tem um lado positivo.
Se ultrapassar determinado limite, tem um lado negativo e, portanto, eu ultrapasso esse limite com frequência e tenho que aprender a não o fazer. Levando isso aqui para a fisioterapia, faz lembrar aquelas reabilitações dos ligamentos cruzados anteriores que acontecem em 3 meses e que muitas vezes aquilo precisa de 4 ou 5 ou 6 e as pessoas todas orgulhosas de reabilitar em 3 meses e afinal, se calhar meio ano, estão outra vez na sala de operações. Falámos há bocado de formações que tu compras. Consegues-me identificar também alguns livros que te tenham ajudado a evoluir enquanto pessoa e enquanto empresário, se quiseres, ou que tenham feito as duas coisas ao mesmo tempo, ou então dividires em livros que te ajudaram mais pessoalmente e livros que te ajudaram mais do ponto de vista profissional? Esse tipo de perguntas é aquelas coisas que eu tenho real dificuldade em responder, porque nós somos umas máquinas muito imperfeitas e, portanto, eu aceder à minha base de dados de todos os livros que eu li e de repente catalogar e ver e tal, é uma coisa muito difícil para mim. Se tiver aqui, a minha primeira resposta pode ser uma, mas pensar mais um minuto vai ser outra, e se estiver a escrever não sei o quê, e se for lá a casa e for olhar para as lombadas vou ter outra ideia. Portanto, é uma resposta seguramente sempre muito enviesada desde logo pelas últimas coisas que li. Claro. Ou então alguma coisa tenha ficado na minha memória, se calhar quando era teenager ou coisa do género. Olha, para pegar um livro que me tenha marcado, estás a perguntar que é livros pessoalmente? Sim, pessoalmente e profissionalmente depois pronto, também se tiveres um livro que foi durante muito tempo o meu livro favorito, ou pelo menos um dos livros que mais me marcou, porque lembro-me de ter adorado o livro e de ter terminado o livro com uma lágrima, que foi o Adeus às Armas, do Hemingway. Já não sei que idade tinha quando li aquele livro. Era um livro já da minha mãe. E emprestaste-me e eu li. Foi? Vê lá bem. E não acabei com nenhuma lágrima. Não? Mas pronto. Gostei és menos sensível do que eu, o que é que vamos fazer? Mas então, aquela história daquele indivíduo que estava na guerra, sentir, no fundo, aquela ideia que estás a sentir história a acontecer, não é? Estás a viver parte da história, aquele thrill, aquele drama pessoal, aquela coragem física, aquilo foi tudo um conjunto de coisas que me entusiasmaram, que me tocou na altura e, portanto, durante muito tempo aquilo foi um livro que estava no meu topo de livro. E qual era o critério? O critério tinha sido a emoção que me tinha provocado. Curiosamente, para aí há 3 ou 4 anos, reli-o, apeteceu-me relê-lo, fiz isso com alguns livros, continuo a achar que é um excelente livro, é um grande livro, mas não me causou de todo o mesmo tipo de efeito e, portanto, isto para dizer o quê? Isto às vezes é como beber um vinho. Mas a piada do vinho é que é muito mais curto. Tu começas um vinho, abriste agora e sabe-te a uma determinada coisa. Ao longo de um jantar, se for mais longo, o mesmo vinho, que vai arejar mais, tu entretanto vais comendo, etc., vai-te sabendo outras coisas. Portanto, a experiência é diferente. Um livro é a mesma coisa. Tu leste ontem, daqui a 10 anos vais ler o mesmo livro e vai ser... Tu és outra pessoa já, claro. Tens outro contexto, tens outras referências e, portanto, aquele livro, aquela experiência já vai ser diferente. E, portanto, isso aconteceu-me com o Hemingway. Com esse livro do Hemingway. Portanto, é um livro que me lembro de ser um dos livros que mais me marcou. Livros mais, enfim, de uma dimensão mais de desenvolvimento pessoal, se quiseres, ou profissional. Há um livro que, eu não sei se já te ofereci ou não, até, mas é um livro que eu ofereci a várias pessoas, inclusivamente, que foi Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Já leste? Disseste-me para comprar. Não te quis oferecer para tu comprares, exatamente. E compraste? Comprei. E já leste? Li em parte, sim. Pronto. Mas não li todo, curiosamente, porque achei que a certa altura me estava a aborrecer. Pronto, a mim não me aborreceu e foi um livro que realmente me pôs em contacto com uma série de dimensões, nomeadamente a nível da necessidade de pensar numa missão pessoal. O título é péssimo, sobretudo em português, parece um livro assim muito histriónico, um título muito histriónico. O livro é bastante antigo e tem milhões. Não, o livro é de uma pessoa muito séria, um estudioso. Certo. Portanto, é um livro muito, sim, muito. 40 milhões sim, é um livro best-seller, sim. brutal, é uma referência. E portanto foi um livro. Covey, acho eu, Stephen Covey, exatamente. E portanto foi um livro que foi interessante. Sei lá. E deixa-me dizer-te que por acaso tu não falasses nesse livro, eu ia-te falar porque eu e acho que muitas pessoas que estão muito em contacto contigo sentiram uma alteração do teu padrão comportamental desde a altura desse livro. Curiosamente, e eu vou fazer aqui uma pequena confidência, acho que tu, depois de ler esse livro, pelo menos que foi nessa altura, começaste a estar mais atento às pessoas que se calhar gostam de ti.
e eu, pelo menos, que gosto muito de ti, Hugo, senti isso da tua parte, muito mais atenção para com as pessoas que estão ali à tua volta e que têm algum carinho por ti. E foi não consigo correlacionar assim tanto, me admito, e portanto obrigado pelo feedback. Não sei se foi, se calhar, li o livro num determinado contexto que já estava preparado para isso, claro, ou não faço ideia se há uma relação causa e efeito. Temos falado desse livro, eu acho que a certa altura, e quando falavas da missão, também porque esse livro fala nisso, tu também andaste à procura de algum poder mais divino, recordas-te disso? Ou... Talvez, não faço ideia. Lembro-me de falares nisso e dizer, se calhar até o poder divino começa-me a fazer algum sentido. E entraste um bocadinho por aí, depois não sei como é que foi o teu percurso. É um percurso em permanência, exatamente, como em tudo. Às vezes tenho certeza de uma coisa, outras não tenho, às vezes acho uma coisa, outras vezes acho outra, isto vai sendo dinâmico. Há uma dimensão espiritual que eu vou procurando desenvolver mais na minha vida, claramente não é uma dimensão religiosa, isso claramente vou percebendo que não é o meu caminho de todo, portanto, mas mais espiritual, enfim, isso sim. Isso procuro ter essa componente. Mas tu querias falar de mais algum livro? Falaste do 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes? Não, estou a pensar em livros mais recentes que tivesse lido e que possam ser interessantes aqui partilhar. Aquele que agora está-me a faltar o nome, de Auschwitz, que falaste que era muito interessante também, que era Um Homem em Busca de um Sentido. Sim, Um Homem em Busca de um Sentido, acho que é um livro, é um clássico também, um livro que se lê muito depressa. Exatamente, Também não me lembro o nome, por isso também não estou a lembrar do nome, exatamente, mas é um livro extraordinário. É um livro que ofereci também a várias pessoas já, porque acho que, sobretudo é um livro que fala de alguém que... Ou um livro de alguém que passou pelos campos de concentração. Não é um livro, por exemplo, como do Primo Levi, Homem... É isto um homem. Não é um livro assim dramático. É um livro também de um prisioneiro de guerra, portanto, não é prisioneiro de guerra, ele era um médico, um médico psiquiatra que estava num campo de concentração, e, portanto, ele reflete sobre porque é que alguém sobrevive mais facilmente que outros, para além da fortuna e da casualidade, que tipo de reflexões interiores e práticas é que podem ajudar a sobreviver. Portanto, é um livro interessantíssimo. Mas um livro, se quiseres, enfim, mais leve, mas um livro muito interessante, foi um livro que me marcou nos últimos anos, foi o Bold, do Steven não sei quê e do outro senhor, não me estou a lembrar agora dos nomes, mas Bold, qualquer pessoa pode ver. É um livro que é obrigatório para quem quer expandir os seus horizontes, nomeadamente a nível da tecnologia, que é que a tecnologia pode trazer, de um guru de Silicon Valley, o fundador da Singularity University e de um jornalista, e portanto é extraordinário aquilo que é a perspectiva deles, e portanto é um livro que te dá esse livro e o Abundance, que é um outro livro também salvo erro, do mesmo autor, pelo menos um deles, que te dá uma perspectiva do mundo bem pela dimensão otimista, nomeadamente através do impacto que a tecnologia pode trazer, e portanto é um livro que no meio deste mundo que é sempre tão dramaticamente negro e que parece que estamos aí à beira do apocalipse em cada momento, é bom às vezes lermos livros que têm uma perspectiva bem diferente. Antes de entrarmos agora aqui também numa fase mais rápida também, e chegando já ao fim desta entrevista. Já agora parabéns, se alguém tiver tido a coragem de ver este segundo episódio depois do primeiro. Aguentar até esta hora. Exatamente. Às 3 pessoas. Às 3 ou 4. E uma delas vai ser a minha mãe, outra, sei lá, uma tia, e a terceira vai ser tu, porque é para ver se isto fica tudo bem. Portanto, de resto, ninguém mais vai chegar a este ponto. Podemos pegar um jantar a essas pessoas então, se forem. Que nos avisem, não é? Exatamente. Antes de entrarmos então nessa fase mais rápida aqui da entrevista e ouvirmos também, fazermos algumas perguntas de outras pessoas que quiseram também colocar algumas questões, tu tens os teus fracassos, tens as tuas frustrações, já foste falando um bocadinho sobre isso, como é que geres isso, mas consegues dizer quando estás mais em baixo, quando parece que as coisas não estão a correr tão bem, qual é o teu discurso interno? Como é que tu falas contigo próprio? O que é que tu dizes a ti próprio para te pôr um bocadinho mais em cima? Às vezes não ponho. Às vezes não me ponho para cima, ponho para baixo. Castigas-te também? Às vezes castigo-me e digo, pá, és um incompetente. Como é que é possível não teres visto isto? Como é que ainda não conseguiste chegar ali? Como é que sou bastante crítico muitas vezes e, portanto... És muito duro contigo? Sou.
E, portanto, não tenho positive self-talk em cada momento, nem nada que se pareça. E, portanto, às vezes preciso de me autoflagelar um bocado. Preciso, ou acabo por fazê-lo. Fase, não é? Mas depois, ou, enfim, às vezes não é sempre este processo, mas aquilo que acontece muitas vezes é eu tenho que perceber se estavas a dizer que me sinto frustrado ou... Quando estás mais frustrado, quando não estás a acreditar tanto em ti, nem sei se muito bem se tens essas alturas, acho que a maior parte das pessoas tem, não sei se tu terás, mas aquelas alturas em que se calhar pá, não é bem isto ou... Não, quando estou num momento em que estou assim mais descontente, procuro perceber se é uma questão circunstancial, do género, estou claramente a exagerar aqui no trabalho versus descanso, por exemplo, ou no tipo de trabalho versus o prazer imediato que estou a ter, e portanto procuro ver se é uma coisa muito circunstancial, e se for, por norma é tirar um dia sem fazer nenhum, ou reduzir o ritmo um pedaço, ou hoje não quero saber, ou hoje vou-me inundar de filmes, ok? Gratificações instantâneas. Exatamente, e fica ali tipo vegetal a levar com uma coisa dessas durante o dia inteiro. Às vezes dá-me para isso, não muitas vezes, mas às vezes dá-me. Se não for uma coisa dessas, se for uma coisa mais profunda, também me acontece, então o que eu procuro, o que tenho que fazer, tenho que ter um trabalho mais analítico e mergulho mais na minha cabeça e tento perceber porque é que eu estou assim e porque é que, onde é que está a divergência, porque quando é que uma pessoa está assim é porque está com alguma constatação de uma divergência face àquilo que espera. E portanto, eu procuro perceber onde é que eu estou a divergir daquilo que eu ambiciono, ou daquilo que espero, ou daquela expectativa que eu tinha, ou do objetivo que eu tinha. E procuro perceber se é a expectativa que estava mal, se é o objetivo que não fazia sentido, ou se de facto o caminho que eu estou a levar a cabo está assim mal executado, ou onde é que eu estou a falhar na implementação de alguma coisa. Portanto, procuro ver onde é que está o problema. E quando, isto é a minha dimensão mais analítica, quando começa a vislumbrar uma razão, começa a tranquilizar. E depois, uma vez tendo uma noção de qual é o problema, procuro desenhar um plano de ação para o resolver e depois uma implementação disso. E por norma, enfim, é raro ter momentos assim depressivos ou sem grande ânimo, mas quando tenho por norma uma base de confiança de que vou resolver a coisa mais dia menos dia, que me dá uma certa tranquilidade. Okay. Portanto. Vamos entrar agora aqui numa fase diferente, vamos colocar algumas questões que nos foram lançadas por algumas pessoas que vão seguindo o trabalho do Hugo e os projetos em que ele está envolvido, e uma questão interessante que eu selecionei diz mais ou menos isto: para um empresário de sucesso como tu, portanto sucesso também é uma palavra relativa. Totalmente. Para um empresário de sucesso como tu, há muita coisa que não é fácil de conciliar. A tua vida pessoal sofre com isso? Tens alguma coisa em stand-by? E como é que te imaginas aos 50 anos? É complicado esta questão. Essa é tramada, pá. Primeiro, para reforçar o que disseste, o sucesso é uma coisa perfeitamente subjetiva e eu estou longe de me considerar um tipo de sucesso. Ou melhor, há algumas coisas em que eu acho que tenho sido bem sucedido. Se me perguntares, em absoluto sou bem sucedido, eu não diria que sim, de todo. Portanto, isso é para a primeira nota. Estou em processo acho que estou num processo, nas várias dimensões da minha vida, um processo no sentido adequado, ok, na direção certa, mas sem ter atingido aquilo que é o meu ideal de sucesso. Portanto, mas é o processo. E, portanto, eu acho que o processo também não é mau. Dito isto... Se calhar até é o mais importante. Provavelmente é o mais importante. É uma coisa que eu tenho andado a refletir. Às vezes somos demasiado... focados no resultado final. É verdade. Angustiados até com um determinado objetivo, quando o processo é um bem até mais precioso. É o caminho para mais do que um determinado resultado. Porque se lá chegares, vais querer outra coisa quando lá chegares. Portanto, é um processo. Portanto, tenho vindo até a fazer essa mudança de paradigma. Mas... Respondendo aqui à questão sobre a tua vida pessoal, se ela sofre com isso e se tens alguma coisa em stand-by? Não acho que tenha nada em stand-by. Eu sou um tipo com 37 anos, solteiro e sem filhos. E bom rapaz. E bom rapaz, por norma. E, portanto, para muita gente, o facto de não ter uma família é uma coisa em stand-by. A maior parte das pessoas que são da minha idade, da minha geração, isso é uma coisa que está noutro patamar. Não sinta que é uma coisa que está em stand-by. Pode ser uma coisa que pode acontecer, admito. Sinto, enfim,
que é até uma coisa que tem sido assim naturalmente. Se me perguntares, mas há alguma coisa da minha vida pessoal, tipo, mas não descansas o suficiente ou não te divertes o suficiente? Não sei se também estás a fazer esse tipo de pergunta ou não. Não. Quer dizer, se me perguntares, sou o tipo que mais viaja, ou sou o tipo que mais vai a concertos, ou mais vezes vai ao teatro e tal? Não. Porquê? Porque vou optando por coisas diferentes. E uma das minhas máximas é que nós devemos optar devemos optar com a informação que temos, devemos optar em cada momento da forma como achamos que é mais correta, ok? E portanto, eu vou optando e cada opção, obrigatoriamente, implica opções que eu não escolhi. E portanto, se eu hoje vou ao sítio A, não posso estar no sítio B ao mesmo tempo. Se eu hoje opto por estar a ver um curso online, ou estar a fazer uma proposta, ou estar a fazer outra coisa qualquer, é evidente que não posso estar na discoteca. Claro. E portanto, agora, vou abdicando de algumas coisas que para algumas pessoas seriam importantes? Vou, mas também poderás dizer, eu olho para alguém e digo, estás a abdicar de alguma coisa que eu acharia que é importante. Portanto, não há respostas certas nem erradas, há aquilo que cada um, em cada momento, entende que deve fazer face àquilo que ambiciona para si e para a sua vida. Portanto, não sinto, sinceramente, que há nada de muito crítico que eu esteja a pôr de lado. Esta pergunta é difícil, mas aos 50 anos, como é que te vês? Espero ver-me de boa saúde. Isso é uma coisa fundamental. Espero ver-me rodeado de pessoas de quem eu gosto e que gostem de mim. Espero estar brutalmente ativo na minha dimensão profissional. Muito bem, nós vamos passar agora aqui a uma fase em que vamos ouvir alguns parceiros e que querem colocar algumas questões. Isto, se eu souber aqui no tablet chegar lá, e elas estão aqui, portanto espero que isto não comece de repente. Muito bem. A primeira pessoa que vai fazer uma questão é o João Rego, que é o Presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Exercício Físico. Vou-te passar e vou-te pedir que cliques aqui no play para ouvires a questão e depois responder. Está muito tecnológico. Grande Hugo, uma década já passou. Como é que imaginas os próximos 10 anos da Bewiser? Grande João, muito obrigado pela pergunta e já agora um abraço de êxito para ti e para a tua empresa, também é um belo caso de sucesso. Eu acho que a Bewiser daqui a 10 anos tens tudo para estar cá a contar, a celebrar o seu 20º aniversário, rumo a outros 10 ou outros 20, porventura. E aquilo que eu acho que a empresa estará a fazer nessa altura, mais à esquerda, mais à direita, eventualmente numa outra área mais ou menos, talvez noutra geografia também, mas é a fazer basicamente aquilo que está hoje a fazer, que é ajudar as pessoas a evoluir e a chegar mais longe, nomeadamente os profissionais de saúde e de exercício. Acho que é isso que nós vamos continuar a fazer, porventura tendo que reinventar o nosso modelo de negócio, mas em termos de missão vejo exatamente a mesma coisa. Vamos, antes de passarmos a outro parceiro, deixa-me colocar-te, eu acho que já foste respondendo a isto também, mas se quiseres de forma muito breve dar umas pinceladas só sobre isso, se for possível, que é uma pergunta de alguém que te acompanha de perto e que te perguntou qual foi o clique para viver mais a vida pessoal e a te olhares menos a cara em trabalho e que ensinamento é que levaste com isso ou que levas com isso? Isso é uma percepção que é fácil de ter. Porventura quem se cruza comigo por aí e vai pensar, tu agora trabalhas menos. E é verdade, trabalho menos do que trabalhava, como aquela pergunta que me fizeste há bocado, como é que eu ia de carro, etc e tal, se definirmos o trabalho por uma dimensão tão operacional quanto essa. Portanto, é verdade que eu não estou tantas horas no escritório, não acompanho tantos cursos, não acompanho curso nenhum, aliás, portanto não tenho uma presença tão marcada. Se me perguntas que trabalho menos, provavelmente não. Até porque, em última análise, eu trabalho todas as horas em que estou acordado, em última análise, porque estou a pensar em alguma coisa. Admito, contudo, que o trabalho operacional seja menor. Portanto, pode dar essa percepção. E qual era a outra parte, a outra componente da pergunta? Era que ensinamento é que levas com isso? Portanto, mas tu acabaste já por responder também à questão. Não, mas é importante dizer o seguinte, que porque é que isso acontece, não é? Há uma dimensão que eu admito que possa ser de evolução pessoal, e, portanto, enfim, percebo hoje que valorizo outras coisas para além de só do trabalho, e há uma dimensão, enfim, de crescimento também, se quiseres, mas há uma outra que é muito mais básica, que é, eu hoje, felizmente aqui na Bewiser,
já somos uma equipa muito mais estruturada, muito mais sólida e, portanto, posso de facto, a empresa pode continuar a fazer e a fazer melhor as coisas que tem que fazer, sem que eu tenha que estar a fazer esse tipo de trabalho. E, portanto, naturalmente, isso foi-me abrindo aqui espaço para fazer outras coisas. Muito bem. Vamos passar a outro parceiro, digamos assim, alguém que também trabalha connosco, que é o António Pedro Mendes, que vai lançar uma questão. Olá, Hugo. Queria perguntar-te, se tu não pudesses ser um fisioterapeuta empreendedor, o que é que gostarias de ser? Boa pergunta. O que é que eu gostava de ser? Gostava de ser um empreendedor que não fosse obrigatoriamente fisioterapeuta. Muito bem. Vamos passar a outro parceiro também, a outra pessoa que colabora connosco, que é o Zé Luís Sousa, do Instituto Piaget. Muito bem. Olá, Hugo. Nos últimos anos, a BioWire tem lançado produtos inovadores ao mercado. Revistas, fóruns, o online, a própria PG. Consegues levantar o véu dos próximos produtos que aí venham? Há algum véu? Sim, posso levantar, dizendo que vamos continuar a procurar inovar no nosso produto e na nossa relação com os nossos clientes, com a comunidade que nos segue e, portanto, algumas destas inovações vão ser inovações adicionais àquilo que já temos vindo a fazer, outras, porventura, poderão ser mais disruptivas na forma como entregamos o produto, incluindo e passará, de alguma maneira, passará aí também pelo mundo online. Muito bem. E espero já agora, José Luís, que de alguma forma possamos continuar a colaborar aqui contigo e com o Piaget. Deixa-me fazer-te aqui outra questão que nos enviaram sobre o mercado em que a BioWire opera, mas também sobre ti. Existiu alguma altura em que tu achas que o mercado não foi justo contigo ou com a BioWire? Sentiste em alguma altura em que se calhar fizemos uma coisa, a BioWire fez uma coisa que foi muito interessante para o mercado e o mercado não o reconheceu, ou alguma coisa que tu tentaste fazer e que foram de alguma forma injustos, se calhar até contigo em alguma interpretação da tua forma de estar, provavelmente, por exemplo, não sei. Pá, houve algumas vezes, ou de vez em quando há algumas vezes em que eu sinto alguma injustiça. Se é um sentimento que faça sentido, provavelmente não. E, portanto, eu procuro substituir cada vez mais a sensação de injustiça por, em alguns casos, sinceramente, ou indiferença, ou até aqui ali diversão, ou noutros, algum feedback que possa incorporar. Procuro não tentar fazer uma coisa tão dicotómica, injusto ou não injusto, porque isso retiraria a capacidade de controle que de alguma forma podia ter nesse processo. Eu acho que há aqui uma coisa ou outra que algumas pessoas do mercado foram relativamente injustas, ou talvez menos hoje, mas relativamente injustas e até preconceituosas em relação à BioWire, e tem que ver com o facto de nós ousarmos fazer as coisas de maneira diferente, ousarmos envolvermos ou de nos dirigirmos para mais do que um mercado, para mais do que um destinatário e, portanto, num segmento de atividade, de um setor que muitas vezes tem uma linguagem muito corporativa e que se confunde as empresas de corporação quase como uma voz sindical aqui e ali, uma empresa que se assume basicamente focada no cliente, na pessoa, no impacto que essa pessoa vai ter nos seus próprios clientes, no mercado como um todo. Alguém que tem uma visão, portanto, mais desempoeirada é facilmente criticável junto de alguns setores e, portanto, acho que isso houve. Para além de que, como é óbvio, nós quando surgimos de maneira relativamente forte, viemos agitar um bocado as águas, viemos mudar um bocado aqui a dinâmica do mercado, eliminar alguns players que estavam por aí, bem, com menos concorrência, trouxemos a luz para outros formadores, a vida das pessoas que se calhar eram formadores desde sempre, só porque sim, tornou-se um bocadinho mais difícil, há mais concorrência, portanto é normal que haja algumas reações de resistência, mas felizmente o mercado como um todo não tem essa perspectiva sobre a BioWire, senão nós não éramos a empresa que felizmente somos hoje, com o apreço e a escolha de milhares de pessoas cada ano. Claro, tentamos fazer sempre que as coisas corram bem, nem sempre corre, às vezes um ou outro tipo pode ir ao lado, mas o nosso intuito e o objetivo é sempre que dar o melhor possível ao cliente final. Não é? Vamos ouvir outro parceiro então, da APPI, Maureen Webb. Hi there, it's Maureen again. We've got one quick question to ask you, Hugo. If you had to pinpoint one factor to your success and longevity, what would you say that would be? Hi Maureen, thank you. But I will now continue in Portuguese.
Epá, é uma pergunta difícil, nunca tinha pensado numa coisa destas, mas A tua resiliência, diria. eu por acaso não diria. Ou melhor, se calhar a minha primeira resposta não seria essa, se calhar seria a segunda, mas se calhar agora que diz isso, até pode ser uma boa característica. Mas eu acho, e até pensar, nomeadamente nesta questão, tendo vindo uma pergunta por um parceiro, através de alguém que gera os parceiros internacionais da PPI, já agora a PPI é das empresas parceiras que nós temos, é porventura aquela que mais me inspira. O Glenn Withers, em particular, é uma pessoa que eu tenho como uma referência total na sua vida pessoal e profissional. E, portanto, eu se pensar sobretudo nesta dimensão de relação com parceiros, e nomeadamente parceiros internacionais, eu acho que a razão de sucesso, e de alguma forma será uma razão de algum êxito que vamos aqui tendo, é a confiabilidade. Acho que as pessoas têm confiança naquilo que eu faço e naquilo que a BeWiser faz. Sim. E, portanto, ser confiável é de facto, acho que um ponto fundamental. Sim, eu acho que até se calhar mais do que isso, não sei se concordas, para ser confiável tem que ser competente. E eu acho que apesar de tudo, apesar de não seres a pessoa mais brilhante do mundo... Obrigado por me voltares a recordar disso. Exatamente, és competente. Não temos que ter medo de dizer isso quando a pessoa é competente, não é? E tu és uma pessoa competente e tornas a BeWiser também competente. Algumas coisas, noutras mais, outras menos, claro. Mas sim. Mas admito que aquilo que vamos aqui fazendo é feito com relativa competência, em alguns casos muito, em outros menos, mas reitero, acho que, nomeadamente, ninguém faz nada sozinho, nomeadamente em relações com parceiros. Claro. E as pessoas que estão connosco, e eu ouço muitos feedbacks contrários em relação a outros parceiros, o que seja, e nós próprios com várias pessoas, nem toda a gente é confiável, nem toda a gente é sólida, nem toda a gente mantém uma determinada linha de orientação. E, portanto, eu acho que quando alguém dá essa ideia e é coerente na sua confiabilidade, isto dá muita confiança ao parceiro e, portanto, é assim que se constroem as relações. Sem confiança não há relação. Muito bem. Estas duas perguntas acabam por estar ligadas. É uma de alguém que nos enviou por e-mail e outra vai ser de um parceiro. Antes de clicares aí no parceiro ou no colaborador, a pergunta que te coloco e que recebemos é: que características terá que ter um recurso humano que queira trabalhar na BeWiser? Ora bem, o nosso claim é Your Evolution, não é? E, portanto, eu diria que as pessoas que aqui trabalham têm que, de alguma forma, estar conectadas com essa nossa perspectiva. A nossa Your Evolution não é só para fora, também é Our Evolution, e, portanto, tem que ser alguém que está disposto a evoluir. Tem que estar disposto a evoluir, portanto, significa que tem que ter o mínimo ou tem que ter a humildade suficiente para ir aprendendo, ao mesmo tempo estar disponível para ensinar e ser um bom elemento de equipa. Muito bem. Então agora, pedir que clicasses aí numa pessoa que é nossa formadora, que se chama Sofia Neves. Olá, Hugo. Se a BeWiser fosse uma estrela de cinema, quem seria? Sei lá. Marilyn não pode ser, que já morreu. Espero também que não o James Dean, que também morreu cedo, não é? Exatamente. Ora bem, assim de repente, eu não sou um cinéfilo e, portanto, a minha cultura neste capítulo é relativamente limitada, mas deixa-me lá pensar. Podia ser um Frank Sinatra. Podia ser um Frank Sinatra. Muitas vezes nos acusam de atirar para todo o lado, que acho que é um bocadinho injusto. O Frank Sinatra foi um cantor maravilhoso, foi um ator também muito bom, portanto... Podia ser por aí, teve uma carreira muito longa, que é o que nós esperamos. Vamos alguém que seja mais contemporâneo para as pessoas poderem relacionar um pouco mais. Isto não foi partilhado, não é? As pessoas que podem estar descansadas, que isto é aquilo que me está a sair, é mesmo aquilo que eu estou a pensar no momento. Vamos lá pensar nas características que tinha que ter essa pessoa. Vou aqui ser pouco humilde. E, portanto, vou pensar em alguém que possa já ter ganho algum Oscar. Muito bem. Ok? Acho que é justo alguém que possa ganhar um Oscar. Tem uns tiros certeiros e de vez em quando tem aí um hit mas também tem no seu passado que não é só um blockbuster, pode até envergonhar-se de alguma maneira. Mas é um tipo competente. Pode não ser aquele tipo que tem sempre uns índices de brilhantismo extraordinários, mas é um tipo competente, tem um ar relativamente sério. Eu diria um Tom Hanks. Muito bem. Muito bem. Deixa-me só fazer-te outra questão,
Aqui já está, E não é? aí já está. Desde o surgimento da Bewiser até agora, o que é que achas que mudou no mercado da fisioterapia e que contributo é que a Bewiser teve nessa mudança? Da fisioterapia ou da formação em No mercado fisioterapia? da fisioterapia, na formação em fisioterapia também, se quiseres, e depois qual foi o impacto que a Bewiser Da também fisioterapia é muito óbvio. Era um mercado, basicamente, há 10 anos atrás, marcadamente centrado nas clínicas tradicionais de medicina física e reabilitação, clínicas tipicamente convencionadas, alguma atividade hospitalar e atividade privada pura no sentido de liberal, dos chamados gabinetes, era muito incipiente. De lá para cá, a grande tendência tem sido uma maior dimensão liberal da profissão, portanto, com o fisioterapeuta a ganhar mais autonomia, a apresentar-se ao mercado de forma mais direta e, portanto, com este boom total das unidades privadas de fisioterapia. Portanto, isso é uma mudança brutal do paradigma. A Bewiser contribuiu para isto? Eu quero acreditar que sim, porque a Bewiser não só, vamos lá ser claros, as outras empresas, nomeadamente os nossos concorrentes mais diretos, desde logo na área da fisioterapia, contribuíram também e, portanto, o mérito também lhes é devido e, portanto, os meus parabéns ao seu trabalho, que também fazem coisas bem feitas. Mas para dizer o quê? Que acho que nós, todos em conjunto, a Bewiser porventura um bocadinho mais, porque faz mais coisas que os outros, mas não quero pôr tanta tónica aí, o facto de haver formação mais profissionalizada deu, obviamente, mais confiança às pessoas porque lhes deu mais competências. E o mercado não é estúpido. As pessoas só recorrem a determinada pessoa e só deixam os seus euros lá, reiteradamente, se estiverem a ter resultados. E para ter resultados tens que saber mais. Aquilo que aprendes na formação de base é curto, nomeadamente numa área cada vez mais concorrencial e mais dinâmica, e, portanto, a Bewiser tem esse mérito de ajudar ao contributo das pessoas, ao contributo da evolução das pessoas, como os outros. Muito bem. Agora estamos mesmo a terminar, provavelmente só a tua tia, que está em Mirandela, é a única que está a ver isto. Não, nem ela. Ou se calhar nem ela já, porque já está cansada. Nós acabamos isto sempre com algumas questões muito rápidas sobre um livro, uma música, um filme. Um livro, se calhar, vamos ficar já pelos 7 hábitos altamente eficazes, das pessoas altamente eficazes que tu sugeriste, ou Adeus às Armas. Depois, um grupo musical que tu normalmente ouças, por exemplo, quando estás a trabalhar, ou assim, que te inspira, ou que tu gostes. Quem é que selecionava? Não tenho. Grupo ou um cantor? Não tenho, pá, é daquelas coisas que não tenho nenhum cantor favorito, nenhum grupo favorito, é aquilo que calhar, ponho por norma trabalho com YouTube, ponho música qualquer e aquilo depois vai aparecendo coisas mais ou menos random ou de acordo com aquilo que eu tenho andado a ouvir. Tenho fases, se descubro uma música nova e gosto, só preciso pôr em loop, estou em loop não sei quanto tempo, ou quase em loop, portanto sou bastante anárquico por um lado e por outro lado obsessivo quando descubro alguma coisa que gosto. Agora, se me perguntas um cantor ou alguma coisa que seja marcante, epá, eu não tenho um cantor favorito, nem é, e vais-te surpreender com aquilo que eu vou dizer, aposto, mas eu diria, se tivesse que referir a alguém, falaria do Pedro Brunhosa. E do Pedro Brunhosa porquê? Porque sou um fã incondicional do Pedro Brunhosa? Não. Acho que é um músico competente, claro. Ok, mas é alguém que surgiu no mercado massificado, no mass market, portanto atingiu o hit, numa fase muito curiosa da minha vida e da tua também. O álbum Viagens é, salvo erro, de 94. 94 pode ser? É 94. Portanto, eu estava no 9º ano, devia ter 13 anos, e aquilo foi uma loucura tal que terminou uma digressão do Pedro Brunhosa pelo país, terminou em 3 concertos na cidade, no Coliseu do Porto. E eu estava no 9º ano e estava siderado com aquilo, lembro-me das músicas do álbum Viagens, não é? E convenci, e pronto, esquece, eu não ia ao 9º ano, não ia a concerto nenhum. Mas lá apareceu, aquilo esgotou tudo depressa, e portanto ele marcou mais uma data, já durante o dia da semana, uma 4ª data. E eu não sei bem como, eu, a minha irmã e uma amiga, convencemos os respectivos pais a deixarem-nos ir, ao meio da semana, a ver o concerto do Pedro Brunhosa. E portanto o Pedro Brunhosa teve esse efeito na minha vida, mas sobretudo porque o Pedro Brunhosa, para quem for mais velho e se lembrar do Pedro Brunhosa há 20 e tal anos, recordar-se-á que ele veio agitar as águas, veio contestar o poder político, e veio com uma coragem, com inteligência muito meritórias,
e também com um arrojo do ponto de vista de marketing pessoal e de musicalidade que merece esta referência. Então, ia-te perguntar agora qual é a música, tu não dizes que não tens uma favorita, qual foi a última que puseste em loop? Música que pus em loop, que não tem nada a ver com Pedra Brunhosa, não é? Não tem que ter, não. Epá, uma música que eu descobri que não conhecia, foi esta semana, e não sei como é que me apareceu, mas foi uma música dos Corrs com o Bonovox, a Summer Wine, salvo erro. Ouçam que é uma música bem sensual e vale a pena ouvir. Muito bem. E um filme que tenha marcado? Mais uma coisa difícil para mim, quando me fazem essa pergunta... Ou dois. Pronto, quando me fazem essa pergunta, eu já me fizeram essa pergunta mais que uma vez, noutros contextos, e portanto, vou utilizar a mesma resposta por preguiça. E a resposta que eu dou, que não é pretenciosa, mas é verdadeira, é um filme antigo já, do Tom Ford, que é As Vinhas da Ira. Porquê? Porque eu adorei o livro, do John Steinbeck, e por norma não gosto dos filmes que depois retratam um determinado livro que tenha gostado muito, mas recordo-me ter gostado desse filme e adoro a história e aquela perspectiva de luta e dificuldade daqueles anos duros na história dos Estados Unidos e, portanto, votaria nesse. Muito bem. Terminamos aqui a nossa entrevista. Não foi assim tão longa. Tivemos que dividir tudo em 2 episódios. Portanto, quero agradecer a quem teve a paciência para ouvir e ver até ao fim. Muito obrigado. Merece certamente que o Hugo pague um jantar e, portanto, se tiver neste momento provas temos só que salvar ali a Filipa, porque a Filipa está já a soro. Não estão a ver, mas ela já está a soro, já não aguenta mais. A Filipa Figueiredo é a nossa videógrafa, mas muito obrigado também pela sua atenção desse lado. E obrigado a ti pela tua simpatia por esta nossa conversa. Foi um privilégio para ti, não foi? Foi para mim, foi seguramente.